Agora a gente volta a falar da relação entre Brasil e China. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que vai cumprir a agenda de compromissos lá na Ásia, apesar do cancelamento da viagem do presidente Lula à China. Vamos conversar com a nossa correspondente de economia, a Priscila Yazbek, que vai trazer para a gente os detalhes, está acompanhando todo esse cenário internacional e fala ao vivo conosco direto de Paris. Oi, Pri, uma boa tarde já para você, né? Para a gente ainda bom dia. O que você pode trazer de informações aí, por favor, sobre a agenda do ministro da Agricultura, que é tão importante para a nossa economia? Bom dia, Jairo. Bom dia a todos que nos acompanham. Agora, 3h15 da tarde aqui em Paris, o ministro Carlos Fávaro deu uma coletiva de imprensa lá na China na manhã deste domingo e disse que os acordos privados vão ser mantidos, mas os acordos governamentais que estavam previstos vão ter que esperar para quando Lula conseguir remarcar a viagem para a China. Eles têm um evento que está previsto com empresários que foram à China, são mais de 100 empresários que foram à China, alguns deles já estavam lá quando o presidente Lula teve que cancelar a viagem por causa do diagnóstico de pneumonia, mas então o ministro da Agricultura disse que os acordos privados entre empresas privadas brasileiras e chinesas devem seguir, porque esse evento que vai reunir os empresários chineses e brasileiros, que acontece na terça-feira, continua marcado. Ele também disse que o Ministério da Agricultura comemora o fato de eles terem conseguido suspender o embargo à carne bovina brasileira antes da viagem, porque ele comentou que poderia haver algum atraso com a remarcação da viagem, então comemorou o fato de terem antecipado esse acordo com os chineses, e ele falou também que há uma sugestão de o governo brasileiro remarcar a viagem para maio, mas isso vai depender da agenda diplomática e da resposta do governo chinês. Então ele falou que tem essa sugestão que o governo brasileiro escutou, mas que isso vai depender, claro, dos chineses. Também falou sobre a saúde do presidente. Ele falou que foi informado de que o presidente Lula não iria à viagem no sábado, no fim da tarde. Ele estava dormindo depois da longa viagem, foi surpreendido também, assim como todo o governo. Inclusive eu falei com pessoas do governo que dizem que foram comunicadas pelo comunicado oficial do Itamaraty, não houve uma comunicação interna, né? Então foi tudo um pouco atribulado no sentido da comunicação de que essa viagem não aconteceria mais, mas aí Carlos Fávaro fala então que o mais importante é o presidente ter uma pronta recuperação. Disse que ele foi desautorizado aí na viagem porque seria uma viagem longa de 24 horas num ambiente pressurizado e que também ele ainda estava transmitindo a doença. Então a parte da agenda agro deve ser mantida, os empresários também estão lá. A posse de Dilma Rousseff à frente do Banco dos BRICS, do novo Banco de Desenvolvimento, também está mantida. Eu confirmei essa informação ontem, tanto com fontes do governo, depois com a assessoria da ex-presidente Dilma Rousseff. Deve acontecer no dia 29, em Xangai, onde fica a sede do Banco dos BRICS, e então há uma expectativa aí sobre quando que vai ser remarcada essa viagem. O Ministério de Relações Exteriores da China disse também nesse domingo que deseja uma rápida recuperação a Lula e que vai manter contato com o governo brasileiro para ver essa remarcação da viagem. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês também disse que a China envia lembranças calorosas ao presidente Lula e deseja uma rápida recuperação. Essa viagem tinha uma grande expectativa, a gente vinha falando há semanas sobre essa viagem. Entre as expectativas havia uma perspectiva de assinatura de 20 acordos entre o governo chinês e o brasileiro, a reativação de um fundo de 20 bilhões de reais que está parado desde 2015, também seria anunciado possivelmente uma aliança da China e do Brasil, uma aliança global contra a fome, e também o governo brasileiro Lula pretendia falar sobre a sua ideia de acordo de paz para pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia. Então todas essas expectativas vão ter que aguardar mais um pouco, já que o presidente Lula então não embarcou à China, embarcaria então ontem à noite, chegaria nesse domingo, mas então por motivos médicos teve que cancelar essa viagem. Volto com você, Jairo. Valeu, Pri, muito obrigado pelas suas informações.